Ó, cola no clube que a gente vai colar na informação do Tetra. A gente estava falando há pouco aqui do Botafogo e trouxemos a informação da Roberta Barroso de que o Bitelo não deve mais chegar no Botafogo. A gente lembra da saída do Almada e da reestruturação para a temporada, Zinho. Conta pra gente o que você apurou, o que te contaram aí dos próximos passos. O Botafogo, né, essa direção, eles visam muitos jogadores jovens, né, com um poder de mercado, é a linha de trabalho do Textor, né, claro, é uma SAF. Então você vê que o Botafogo vai muito na busca de jogadores com um mercado, não só a parte esportiva, mas também performando, jogando, conquistando títulos com o Botafogo, haver uma valorização e esse jogador ele conseguir um retorno. O Luiz Henrique estava na Europa e voltou, não foi? E ganhou um status muito grande no Botafogo, foi a seleção brasileira e a negociação um valor altíssimo. Então, com essa não continuidade na contratação do Bitelo, o alvo virou um jogador que está na Europa, nesse momento ele joga no West Ham, que foi do Palmeiras, meia, 18 anos, garoto, jovem, com potencial incrível, meia que a gente sabe que é aquele meia com um jogo vertical, como o Botafogo gosta, aquele meia que vai para dentro da área. Luiz Guilherme, revelado no Palmeiras, foi vendido. Muita gente fala do Estevão, do Hendrick, agora do Vitor Reis, mas o Luiz Guilherme foi vendido por uma quantia também bem alta, expressiva, e é uma negociação que o Botafogo já tem conversado, não está concretizada, mas há uma possibilidade grande desse ser um reforço para essa meia, para esse jogador centralizado que a gente estava falando que o Botafogo precisa. Olha, Zinho, já dá sua opinião aí. Eu acho um excelente nome, hein? Eu acho o Luiz Guilherme com muito potencial e jovem ainda, né? Dentro do mercado que o Botafogo busca, né? Essa dinâmica, como eu falei, de ter jogadores jovens que ainda vão ser também lapidados e ganhar esse ritmo, eu acho que é um nome interessante, né? Não é à toa que ele foi comprado e já estava lá na Premier League. Não é uma negociação tão simples, fácil, mas bem possível de acontecer. Volto a falar, não está cravado, não está fechado, mas a negociação ela está acontecendo, né? A informação que eu tenho é que a conversa já está ocorrendo lá em Londres, então há essa possibilidade sim, e eu acho também um jogador com potencial incrível. Como eu falei, né, um jogador com estatura, com um porte físico que o Botafogo tem nos seus jogadores, boa estatura, forte, meia, arrasta, tem habilidade, chega na área, infiltra na área, é aquele meia que não tem muito no mercado e que, vindo para um Botafogo que tem uma estrutura de jogo bem montadinho, bem organizado, pode encaixar, pode ser uma peça importante e dar não só a parte esportiva para o Botafogo, o lucro esportivo, que é conquistar títulos, mas também para um futuro, a valorização acontecer, o Botafogo ainda ter um retorno financeiro também. Eu acho que vai facilitar muito a vida do Savarino se ele vier. Vai poder continuar jogando da mesma forma que jogava no passado com o Almada. A dinâmica dele de jogo é um pouco diferente do Savarino. Sim. E também é um pouco diferente do que o Botafogo adotava na última temporada, né? Então, mas é um jogador de muita qualidade técnica, é um jogador que encontra passe, jogador que pode jogar aberto pela direita, pode jogar mais centralizado, pode jogar aberto pela esquerda. Ele jogou nessas três funções na base do Palmeiras, no time principal. Jogou por isso que eu estou falando em facilitar para o Fogão, temos explicar a vida do Savarino, porque ele, assim como o Savarino, pode trocar de lugar, como ele fazia com o Almada. Então, eu acho que facilita muito para o Savarino se tiver um cara com essa característica. O canal que mais traz horas diárias de conteúdo somado. Vai ter a possibilidade de trabalhar com o Savarino, no YouTube Mundial. De arrumar essas jogadas ofensivas. Horas que nós. E eu acho que o centroavante do Botafogo é trabalhoso, é difícil, vai ficar muito feliz. É um esforço porque é um jogador que tem muita qualidade técnica e se precisar chutar ele fora da área, então, ele tem coragem. Na moral, valeu? Ele bate bem fora da área. Grátis ou da forma paga. Às vezes a gente fala assim, saiu tão rápido, não deu nem pra gente ver direito, no final, que esteja voltando, mesmo que não seja pro Palmeiras,
seja para um outro time, que é o caso do Botafogo, para a gente continuar vendo o Luiz Guilherme, que é um baita jogador. Eu sempre só fiz elogios para ele aqui quando ele jogava no Palmeiras e espero continuar fazendo, porque ele é ótimo jogador, ótimo jogador. Se contratar, vai fazer uma grande contratação, não sei quanto vai custar, se vai ser por empréstimo, se vai ser definitivo. É o que deve estar sendo resolvido, né? Então, esse é um jogador que chama a atenção pela qualidade. Talvez lá não tenha a dinâmica para jogar na Premier League, porque o estilo dele de jogo é diferente. Ele é um jogador que pensa um pouco mais o jogo, ele vai dar uma pisada na bola. Às vezes falta esse jogador para pisar na bola, deixar o time respirar, sair, se posicionar. Mas ele também, quando precisa acelerar, ele acelera, tem drible. Eu acho uma ótima contratação se o Botafogo fizer. Ótima. Eu acho também que seria um excelente reforço. Faz muito sentido pensar em um jogador de 18 anos com potencial para o que é uma SAF, para o que é o modo de gestão do Textor, que você tem um retorno, para você lapidar esse jogador, retorno técnico, você pode ter um retorno financeiro. Ele é um empresário da bola. Então, ele está também visando lucro. Claro. Obviamente, está certo, né, em fazer essa máquina girar financeiramente. E característica, o Luiz Guilherme é versátil, como você falou. Ele pode ser um jogador pelo lado direito, como o Luiz Henrique era, e o Arthur está jogando por ali, e ele pode ser um jogador que atua por dentro, inclusive, na época do Palmeiras, o Abel utilizava ele em várias oportunidades mais pelo lado direito, e o próprio Luiz Guilherme falou, eu gosto de jogar como camisa 10. Na base, ele jogava como um camisa 10. E jogou de ponta esquerda. Exatamente, jogou até como um ponto esquerdo. Então, assim, eu acho que seria uma ótima contratação, um jogador jovem, com qualidade, tecnicamente diferente. Não é do mesmo nível do Almada, porque seria difícil. Mas pode chegar, né? Pode chegar, tem só 18 anos. A dinâmica não é a mesma. E não é aquele característica jogador... diferente, né? Porque ele é mais longilíneo, um jogador mais alto, jogador é diferente do Almada. Mas o Almada essa informação do Zinho realmente... Se acertar isso aí, acho sensacional. Ele Parabéns, só jogou 7 jogos no West Ham, né? Está sendo muito pouco utilizado lá. Outros clubes tentaram na Europa a contratação do Luiz Guilherme. O Benfica tentou. O Benfica, o Porto. Mas se ele vem para o Botafogo é para vestir a camisa e jogar. Então pode ser importante para ele também, para a gestão de carreira dele. Acho que seria um ótimo nome, Dani. Boa, a Tetra está acompanhando, informação do Zinho trazendo para a gente. O Botafogo negocia com o Luiz Guilherme. Vamos ver se isso sai mesmo. E se sair, eu vou dizer para vocês que está entre, não sei, os 3 melhores aí da janela. Acho excelente contratação. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Botafogo, porque a gente vai ficar de olho aqui. E aí tem a informação de uma busca. Eu vou usar o meu Google Tradutor, porque tem gente que fala Hohlheiser, tem gente que fala Hohlheiser. E aí vai o Zupac, que acompanhou na Libertadores ou Sul-Americana? De 23. Sul-Americana de 23. Ele foi a ver um jogo do Estudiantes. Eu fui cobrir Estudiantes e Corinthians e fui pronto para falar Hohlheiser, como se ele fosse um jogador de Leverkusen. Mas é Hohlheiser mesmo, um jogador argentino, muito bom de bola, um 10 no Estudiantes, jogava uma barbaridade, no Benfica não teve o mesmo sucesso. O Botafogo também está de olho, é um jogador que encaixaria muito bem para as duas equipes. Quem conseguir trazer, se alguém conseguir trazer o Hohlheiser, trará um jogador de bastante qualidade, um 10 de chegada, um 10 que faz gol, um jogador muito bom. O Zupac citou o Botafogo, é o nosso próximo assunto. O Botafogo, primeiro trazendo uma informação que o nosso comentarista, o Tetra, o Zinho, trouxe no UFC do Luiz Guilherme, ex-Palmeiras, na mira do Botafogo. O Botafogo buscando contratar o Luiz Guilherme, ex-Palmeiras. Quem também está no foco botafoguense é Adenor Bach, o Tite, o técnico das últimas 2 Copas do Mundo, agora na mira do Botafogo. Fã de esporte, o Botafogo ainda busca o novo comandante e John Textor conversou com o técnico Tite e gostou do papo. O Jornal Globo deu primeiro a informação e nós confirmamos que a conversa foi positiva. Apesar de procurar sempre um técnico com estilo de jogo ofensivo, o dono da SAF considera que Tite tem uma experiência significativa e adaptabilidade a diferentes estilos de jogo. O papo com Tite foi uma conversa preliminar. Nessa reunião, Textor não perguntou muito se Tite estava interessado na posição do Botafogo. Além disso, o treinador tem muitas opções a considerar. Nosso companheiro Luciano Borges apurou que Tite não tem inicialmente o plano de voltar a trabalhar no Brasil neste momento. A prioridade seria a Europa ou o Oriente Médio. Textor já conversou com mais de 10 técnicos, entre eles Rafa Benítez, Vasco Matos, André Jardine, Tata Martino.
Textor ainda vai terminar as entrevistas no meio aí dessa semana e, como eu apurei, com outros fortes candidatos, para assim apresentar uma oferta. O Botafogo já teve a primeira decisão do ano e perdeu a Supercopa Rei para o Flamengo. E já tem outra decisão no fim deste mês, a Recopa diante do Racing. Até lá, a expectativa é que tenha essa definição. Fala pessoal, interrompi rapidinho aqui o vídeo para lembrar vocês de dar aquela moral pro canal, deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para receber os avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no Notícia do Fogão, o canal que mais posta horas diárias somadas de conteúdo sobre Botafogo por dia. Ninguém supera a gente nisso. Então, outras formas de ajudar o canal, agora pagas. Plano de membros, temos 4 planos de 3, de 5, de 15, valores mensais pequenininhos que ajudam muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui e essa pegada de postagens frenética, constante o tempo todo. Então, sem mais enrolações, vamos seguir com o vídeo. Botafogo abre conversa para contratar o meio atacante Rollheiser. Não sei se é assim que se fala, é assim? Benjamin Rollheiser. Do Benfica. Rollheiser. É bom jogador, hein? Bom jogador. Eu confesso que eu não conheço. Santos está querendo também. E aí? Informação do nosso amigo Medeiros, que esteve aqui em outras oportunidades. É um jogador que o Botafogo está tentando um empréstimo aí, cerca de 10 milhões de dólares com a obrigação de compra, né? Então é um atleta que estava aqui no futebol sul-americano. Meio atacante, né? Benjamin Rollheiser. Joga como um ponta-direita, puxando para o meio também. É um cara mais técnico. É um cara que o Vasco já observou, outros clubes aqui no futebol brasileiro. Flamengo também. E o Santos está fazendo uma proposta que pode chegar a 11 milhões de euros. Então hoje tem uma diferença no negócio aí. O Botafogo quer com empréstimo com obrigação de compra. E o Santos está tentando uma compra com 11 milhões de euros, podendo chegar a 11 milhões de euros. Para o Botafogo levar, na minha visão, ele vai ter que botar um pouquinho mais de grana nessa situação, porque o Botafogo não compete só com a grana. Ele compete com o fator Neymar. O cara vai pensar e vai fazer o seguinte, ó, cara, eu tenho a oportunidade de jogar com o Neymar. Então, assim, gente, não adianta. Você pode ter todas as ressalvas, você pode ter todas as contestações em relação ao Neymar. Ele é um jogador que qualquer outro atleta que joga futebol admira, pelo menos, o atleta Neymar. Qualquer outro, pode ser de qualquer nacionalidade. Você vai ver várias entrevistas aí de argentino, de coreano, de brasileiro. Os caras amam o Neymar, independentemente de qualquer coisa. Então, o fator Neymar talvez seja mais impeditivo para o Botafogo do que, de fato, a grana. Eu tenho certeza que o Textor poderia chegar lá e melhorar a proposta. É um bom jogador, é um jogador que chegaria para uma posição do Botafogo que hoje tem o Arthur, mas não é um jogador que consegue fazer a mesma característica do Arthur, é mais um construtor por dentro e, na minha visão, seria uma baita de uma contratação. O Rollheiser é canhoto, ele joga com ponta direita, com o pé trocado, por ser canhoto, né? Argentino, né? E foi revelado pelo River Plate, destaque do Estudiantes em 2023. Não se firmou no Benfica. Tá meio encostado lá no Benfica, tá? Tá meio encostado. Vai dar uma briga boa de foice entre Santos e Botafogo. O Benfica tentou fazer o que fez com o Enzo também, né? Com o Enzo Fernandes. O Benfica vem tentando fazer essas descobertas, né? Entre aspas, vou botar entre aspas, descoberta, porque o cara já jogava em alto nível na América do Sul. Mas eles buscam jogadores jovens, não tão caros ainda para o futebol europeu, mas que eles percebem que tem muita qualidade. Vão acertar em muitas. O Flamengo tentou fazer isso com o Alcaraz, né, e acabou desfazendo o negócio porque mandou para lá e tal. Mas é uma situação que o Benfica, né, inclusive com o Boto lá, também fazia já essa situação. É um jogador aí que foi um investimento. Se isso realmente acontecer e vier para o Botafogo, é sinal de que eles perceberam que esse investimento com esse jogador aí não deu certo. E só um ponto, pode ser algo tipo o Flamengo fez com o Alcaraz, é isso que eu tô querendo te explicar. E vou aliar ainda, tá? O Vasco perdeu o Bruma pro Benfica. E o Benfica joga nas pontas. Então esse cara aí tá sobrando. O Bruma joga nas pontas. Ele tá sobrando no elenco do Benfica. Não é coincidência, gente. O Di Maria se machucou, eles foram atrás do Bruma e agora eles estão colocando o Benjamin
como um cara disponível no mercado. Porque o Benfica já não contrata... Só que ao invés de vir pro Vasco, vai pro Botafogo. No caso, poderia ser Só quem se ferrou troca, nessa né? foi o Vasco. É exatamente isso. É exatamente isso. O Vasco foi o boi de piranha, meu irmão. É sério. Só 5 jogos como titular nesse 1 ano que ele tá lá no Benfica. É surreal, né, meu irmão? É surreal. Na minha vez... É a ponta do lápis O mesmo, não tem jeito. Companhia é de noite. O Yudi da boa noite, o Cristo cruza os braços, entendeu? Que loucura! O cara, meu irmão, o grego tá vindo aí, daqui a pouco o grego. Peraí, não é bem assim. É surreal, cara. Eu tô impressionado, cara. Tem hora que eu fico impressionado. Tinha aquele negócio, tudo acontece com o Botafogo, parece que mudou. Coisas que só acontecem com o Vasco agora. Tá meio encostado, só 2 gols, né, nesse 1 ano no Benfica. Mas vai pro Botafogo. Ou pro Santos. Não, né? eu digo, eu acho que no Rio de Janeiro, se for pra alguém, não vai pro Vasco. Claro. Ainda mais com a grana que tem o Botafogo, né? O Pedrosa tocou um ponto muito bom. Dinheiro. Se você fosse imaginar uma disputa entre Santos e Botafogo em condições normais até dias atrás, não tinha nem como o Santos entrar nessa parada. Mas com o Neymar, agora com o fator Neymar, eu acho que inverte esse favoritismo. Eu acho que a chance, se o Santos botar uma proposta pelo menos parecida com a do Botafogo, ainda mais se for para adquirir em definitivo o jogador, né? O Botafogo, a princípio, quer por empréstimo. Mas seria com a obrigação de compra no final do empréstimo. O Botafogo, né? Mas o Santos já desembolsaria agora, provavelmente, né? O valor. O Santos pagaria parceladamente, mas é uma parcela que pode chegar aos 11 milhões de euros. Mas o fator Neymar aí deve pesar bastante para o jogador. Cara. É só você se colocar no lugar dele, né? E é um jogador que certamente viria para jogar, embora tenha sido titular em apenas 5 jogos pelo Benfica nesse ano em que ele está lá. 1 assistência e 2 gols em 27 jogos. Olhando para o lado do próprio jogador, ele é argentino. E teve um argentino que fez muito sucesso aqui no Botafogo agora, né? Que é o Thiago Almada. Então, assim, talvez isso também pese de, cara, esse cara tá no Lyon, é o Grupo Eagle. Porque quando você é comprado pelo Botafogo, você não é comprado só pelo Botafogo. Você é comprado pelo Grupo Eagle, que tem uma ponte com a Europa direto. Então esse cara, muito provavelmente, o John Textor faz muito isso, né? De chegar pro cara e falar assim, irmão, tô te contratando aqui. Caso do Almada. Mas em um X tempo você pode voltar pra Europa, entendeu? Então, assim, é um fator que seduz também um atleta. Rolou esse negócio do Almada, dele só querer ir pra Europa. Ele falou, não, mas peraí, você vai pra Europa. O Jair, que foi contratado agora, se eu não me engano, o Jair, em 2 anos, ele pode sair para um time europeu. Ele tem um fator aí. Se eu não me engano, a galera pode até me corrigir aí, mas se eu não me engano, o Jair, que foi contratado agora, foi com essa promessa de que em 2 anos ele iria para o futebol internacional. Negociação com Rohrreiser não atrapalha interesse do Botafogo em Bitelo. Conversas continuam. O Botafogo está atrás do Rohrreiser e tem realizado proposta oficial de empréstimo. Isso não impede a negociação do Bitelo. Segundo o Globo, as conversas acontecem paralelamente. Rohrreiser seria um jogador para reforçar o setor ofensivo, principalmente pelo lado direito. Já o Bitelo pode atuar em diferentes posições, como mais centralizado. O staff do meio atacante, né, e o Botafogo estão negociando com o Dínamo a tentativa de diminuir o valor da entrada. Só que acabou de sair uma informação agora, aqui. Bitelo não deve vir para o Botafogo. Segundo a informação da Roberta Barroso, da ESPN, o clube alvinegro desistiu da contratação do meio atacante. O Botafogo chegou a fazer uma proposta de 18 milhões por Bitelo, aceita pelo Dínamo. O problema foi que o clube pediu uma entrada de 10. O jogador demorou a se reapresentar, que irritou os russos. Sem Bitelo, o Botafogo busca outro nome para substituir o Thiago Almada. Rohrreiser é bem avaliado, com o alvinegro querendo a contratação do meia por empréstimo. Vamos lá. Cara, a Roberta Barroso, nada contra o amigo do O Globo, que eu acho muito bom também, o JP Fragoso, mas a Roberta Barroso, ela tem acertado muita coisa do Botafogo. Muita coisa do Botafogo. Foi ela que disse que o Arthur Jorge já tinha conversado com os jogadores, que o Arthur Jorge estava lendo o contrato dentro do voo, na volta do Catar. Então, ela tem acertado muita coisa. Perfeito? Prestem atenção. Eu acho que o Botafogo volta a carga para cima, lá ele, né? Para cima do Bitelo no meio do ano. Mas
De acordo com a ESPN, nesse momento o Botafogo não vai contratar o Bitelo, tá? Nenhum clube vai pagar 10 milhões de euros de entrada. Nenhum clube. Aí saiu uma informação um tempo atrás que tinha um clube brasileiro disposto a fazer isso e tinha um clube europeu. Cadê? Não chegou nenhuma proposta. Tá? Agora deixa eu falar uma coisa com vocês. O Rollraiser, ele joga pelo lado direito. O Bitelo joga pelo lado esquerdo. Tá? O Rollraiser não é uma contratação para o lugar do Almada. O Rollraiser é uma contratação para o lugar do Luiz Henrique. O Botafogo vai atrás de outro ponta esquerdo. A gente não sabe quem é. Mas então desistiu do Bitelo porque está tentando contratar o Rollraiser. Não, tá? Agora, eu acho que vai clarear algumas coisas no Botafogo. Larisson, estranho hoje mesmo, o dirigente disse que tem conversa, aí do nada... Ô, Larisson, cara, nós estamos vivendo um momento, Larisson, muito complicado. Esse é o grande problema de SAF. Quando é associação, irmão, a gente fica sabendo de muita coisa, porque os dirigentes falam. Os dirigentes falam, cara, tá? Quando era associação, o presidente sabe, o vice de futebol, o vice jurídico, o maluco da cozinha, todo mundo sabe das negociações, porque falam abertamente dentro do clube. Quando é SAF, amigo, principalmente do Botafogo, não fala, tá? E aí os caras conseguem, cara, algumas conversas paralelas. Pô, uma pessoa falou isso aqui, uma pessoa falou isso ali, tá entendendo? Só que a informação de agora não é minha informação, então não adianta me cobrar, só tô passando a informação que a ESPN falou, que o Botafogo não vai contratar mais o Bitelo. Falar sobre informações que é aquilo que vocês querem. Primeiro caso, Rollraiser. Como a gente havia falado com vocês no nosso almoço com o TF de hoje, o Botafogo não iria colocar grana se fosse fazer uma proposta para o Rollraiser. E aconteceu exatamente aquilo que a gente havia conversado com vocês no horário do almoço. O Botafogo faz uma tentativa em relação à equipe do Benfica de um empréstimo com opção de compra. Exatamente aquilo que conversamos no horário do almoço. É porque a gente entende, né? E claro, o Rollraiser hoje é um jogador que é uma incógnita, porque ele não jogou no Benfica. Então o Botafogo ele tenta oferecer essa proposta para a equipe portuguesa. A gente falou aqui também no horário do almoço, em primeira mão, que o Santos era uma das equipes interessadas no Rollraiser, e a equipe da Baixada Santista mandou uma proposta para o atleta, e agora é esperar para ver o que acontece. Aquilo que a gente falou também, o Rollraiser é um jogador que ocupa a mesma faixa de campo do Arthur. Tem as características, mas é um bom jogador. Se o Botafogo acelerar nessa negociação e o Benfica achar que a nossa proposta é melhor do que a do Santos, que está envolvendo ali grana para comprá-lo imediatamente e com bônus aumentar esses valores, aí você pode aceitar esta negociação com a equipe benfiquista, né? Mas hoje o Botafogo fez essa proposta que, no meu entendimento, é a melhor possível. Você vai, tem ali metas a serem cumpridas, se o jogador cumpri-las, você vai e fecha o pagamento para o próximo ano, para a próxima temporada. Eu entendo que é o melhor a ser feito em relação ao Rollraiser, jogador da equipe do Benfica. Falem aqui embaixo o que vocês acharam dessa proposta do Botafogo, que no meu ponto de vista foi interessantíssima. O Tiquinho Soares foi apresentado oficialmente como reforço da equipe do Santos e corroborou muito com as coisas que a gente vinha falando aqui no canal, até mesmo quando eu fiz o vídeo falando sobre o Jair, zagueiro, de que o Tiquinho quis sair do Botafogo, até mesmo porque ele seria reserva do Igor Jesus por mais uma temporada e precisava respirar novos ares. O jogador não falou ipsilitris isso, mas deixou subentendido. Agradeceu a torcida do Botafogo, falou que o ano de 2023, pessoalmente, foi o pior ano da sua vida, ano passado também não foi um bom ano e precisava respirar novos ares. Vejam aí as falas do Tiquinho Soares na sua apresentação na equipe do Santos. E sobre o Botafogo, até esqueci de agradecer também publicamente aqui ao Botafogo por todo esse tempo que eu passei lá, 2 anos e meio, quase 3 anos.
Agradecer pela oportunidade que me deu de voltar ao Brasil e de vestir uma camisa grande, né, do futebol brasileiro. Muito feliz, mas como eu falei, eu passei um ano 2023 bem complicado. Para mim, particularmente, foi o pior ano da vida. 2024 também, assim, eu ganhei, fui campeão e tal, mas tá meio baleado ainda, né? Mas, cara, tô muito feliz de ter vindo pro Santos. Tenho certeza que foi na hora certa a escolha que Deus fez para mim, né? Para os meus familiares. Como eu falei, agora eu prometo honrar essa camisa aqui com unhas e dentes e bora que bora. Quando você tá sem jogar... Desculpa, no sentido pessoal e também jogador, desculpa. Tá bem. Cara, quando você tá sem jogar, você tem que procurar o melhor. Claro que lá no Botafogo eu tava bem, tava já 2 anos já. A galera gostava de mim demais. Até agradeço o carinho de todo mundo. Mas assim, ficar sem jogar muito tempo também, o nosso corpo acaba que cansando, ele fica cansado de não jogar, né? Então... foi uma possibilidade de vir para cá para tentar jogar mais e para tentar também, em nome de Jesus, vou trabalhar para isso, para que eu possa fazer uma época boa parecida com aquela de 2023, que ali também tive muita sorte ali também. Não foi só a categoria não. Mas é isso, a gente busca jogar mais, porque você jogando mais, você tem mais possibilidade de fazer gol e aumentar os números. O Botafogo colocou no bid da CBF a renovação contratual do Newton, volante, que na minha opinião pode ser um dos destaques do Botafogo na temporada, teve seu contrato prorrogado com o nosso clube até o ano de 2028. O jovem jogador que chegou ali de um time de 4ª divisão para o Botafogo B tem sido meio que uma case de sucesso. Não teve tantos minutos na sua chegada, ano passado fez um bom campeonato brasileiro pelo Criciúma e talvez tenha sido um dos jogadores que teve mais destaque daquela equipe alternativa do início do Campeonato Carioca. É um atleta que tem muito a agregar nesse ano, pode ter minutos importantes nessa temporada, que o novo técnico alvinegro, ele realmente goste do Newton, use bem o Newton, porque é um jogador que tem muito valor a agregar ao nosso clube dentro das 4 linhas. Então, boa sorte, parabéns para o Newton, que teve o seu contrato renovado, teve um reajuste salarial, e com certeza um aumento de um valor de uma multa rescisória para o nosso volante. Então, boa sorte para o Newton. O Ceará comunicou oficialmente a negociação do jogador David Ricardo com o Botafogo. Segundo informações da equipe cearense, a negociação ficou em 1,8 milhão de dólares e o Fortaleza continuará com 20% dos direitos econômicos do zagueiro. Ele fez 99 jogos com a camisa da equipe cearense, fez 6 gols e deu 3 assistências. Conquistou a Copa do Nordeste de 2023 e o Campeonato Cearense de 2024 e ajudou no acesso à Série A da equipe do Ceará para esta temporada. O Botafogo deve fazer amanhã, talvez, o anúncio oficial do David Ricardo e, muito provavelmente, ele deve fazer a sua estreia nos próximos jogos do Botafogo pelo Campeonato Estadual do Rio. Espero que ele faça a sua estreia na partida contra o Bangu, lá em Moça Bonita, até mesmo para o Botafogo começar a rodar o seu elenco. Espero que o senhor Carlos Leiria não exagere nas minutagens com os nossos jogadores. Outro detalhe, o Botafogo ele conversou com o Luiz Guilherme, jogador revelado pela equipe do Palmeiras que está no West Ham da Inglaterra. O Zinho, comentarista da ESPN, trouxe essa informação, entrou um pouco mais tarde e deu para apurar essa informação antes de trazer para vocês. O Botafogo realmente procurou saber valores. E esse ponto do Botafogo sondar jogadores, não só o Botafogo, como qualquer outra equipe, é algo muito natural. Você ligar para clube A, B, C, D, para empresários A, B, C e D, olha, quanto que o fulano de tal ganha? Fulano de tal está satisfeito? Qual a possibilidade dele sair? Isso é normal. Virar notícia ou não, depende se o jornalista acha interessante fazer isso virar uma informação. Porque se a gente fosse trazer aqui todos os jogadores que o departamento de futebol do Botafogo ele fez uma sondagem, fez uma consulta de valores, buscou ali saber possibilidades, cara, iríamos falar aqui de mais de 100, 150 jogadores. Porque o Botafogo sonda, assim como qualquer outro clube, diversos atletas em uma janela de transferências. E um deles, que foi sondado, foi o Luiz Guilherme, revelado pelo Palmeiras, jogador de 18 anos, está no West Ham, mas não foi formalizada uma proposta para esse jogador. Pelo menos por hora. É sempre bom colocar o por hora, porque tudo pode mudar no futebol. Como a gente falou do Roleiser mais cedo,
O que nós comentamos no Almoço com o TF acabou acontecendo no decorrer do dia. Dessa partida. Mas antes, ainda falando sobre a Supercopa, do outro lado o Botafogo, né? Pagou pelos próprios erros, não só pela tarde ruim do zagueiro Lucas Alter, mas também o Lucas cometeu um pênalti, né? A gente viu o Bruno Henrique ali acabou convertendo, e ele também errou a saída de bola no lance do terceiro gol. Só que, além disso, tem o lado do comando técnico também, né? Há um mês já que o Botafogo está sem técnico, ainda sob o comando interino do Carlos Leiria. Ocasião, isso tem impactado na disputa dos jogos pelo Botafogo. A culpa dessa derrota também é do Textor, será? Tá, vamos lá. A responsabilidade maior é do Textor. Isso aí não tenho dúvida. Isso aí é nítido, é claro. Você é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O treinador sai. Você já tinha que ter um treinador na mão. Você já tinha que ter alguém conversando com alguém ou alguém mente, porque a possibilidade do Arthur Jorge sair, ela começou antes, né? Tem proposta, talvez ele não fique, ele deu entrevista, não sei se eu vou ficar. Ali tem que se mexer. Não se mexeu. O Botafogo está sem treinador. Aí você perde os 3 principais jogadores do time. Os 3 principais. Luiz Henrique, Almada e o Júnior Santos, que foi o artilheiro da Libertadores, fez gol na final e não repõe. Quer dizer, o time do Botafogo tem uma espinha dorsal ali que é boa, né? Que deixa o time bom, mas não deixa o time mais tão competitivo como ano passado, né? E treinador é fundamental. É fundamental, principalmente numa final. Eu estava assistindo ontem, até escrevi o texto. Hoje, o Carlos Eduardo, né, Leiria, ele demorou para mexer. O Flamengo dominou o primeiro tempo todo, começou o segundo tempo dominando, ele demorou muito para mexer. E quando ele pediu para os jogadores aquecerem para vir conversar com ele me pareceu em dúvida do que iria fazer. É um jogo importante, é uma final de Supercopa. Todo mundo fala, pô, é um jogo só. Não, gente, é um troféu entre 2 rivais, Flamengo e Botafogo. Vê como o Flamengo jogou e como o Botafogo tentou jogar. Não é jogo de festa, nem nada. Os caras vão com tudo. Do lado do Flamengo, você tem o Felipe Luiz, que está lá desde o final do ano passado, com um ambiente ótimo, com o time jogando bem. Ele tira Bruno Henrique e o Michael, e coloca Juninho e Luiz Araújo. Ele tira um meia e põe outro, ele pode tirar um lateral e pro o Danilo ontem, fazendo um pouco de estreia. Então o treinador que está lá, ele sabe como mexer. E o cara que não é treinador ainda, que só está lá interino e sabe que não vai ficar, ele fica com dúvidas. Aí tem total diferença. O time do Flamengo é muito melhor que o do Botafogo hoje. Está mais pronto, porque são os mesmos jogadores, o mesmo treinador. E isso não é só para o Botafogo, é para a maioria dos clubes brasileiros. Quer dizer, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, são equipes. Até o próprio Corinthians, são equipes que estão com os mesmos treinadores e com uma base muito parecida. O Palmeiras está correndo atrás para repor. Vai conseguir repor, mas os outros estão prontos. Esses aí que eu falei, Flamengo, Fortaleza, Corinthians, eles estão prontos. Verdade. E quem surge como alternativa para o Botafogo agora é exatamente o ex-técnico do Flamengo, né? Um ex-técnico do Flamengo. Depois de tentar muitos estrangeiros, o Tite é o nome da vez para assumir o Glorioso. E aí, Rosa, bom nome? Ah, não, né? Não, nada contra, mas a torcida da rejeição e seria muito grande da torcida do Botafogo, né, ao Tite, né? Aí mostra de novo que o Textor não sabe o que quer, né? Porque imagina, trazer o Tite é mudar totalmente o modus operandi do jeito que o Botafogo vinha jogando em relação ao ano passado, em relação ao até o próprio elenco que tem. O Botafogo é um time que tem os jogadores que tem atualmente que sobraram, que ficaram, né? São jogadores agressivos, jogadores de toque de bola, jogadores que buscam a alternativa no gol. Não são jogadores que vão ficar um pouco naquela estilo de jogo do Tite, às vezes um jogo mais de quando reativo, né? Como a gente fala, posicional, né? Posicional, né? Que eu gosto mais do reativo, né? Aqui também é a mesma versão do mesmo, né? E aí eu tava relembrando aqui também, Diego, voltando ao jogo,
Que também, você falou do Lucas Alter aí, o zagueiro, né? Que era o Bastos, é o titular, né? Que tá contundido, também não jogou. Até nos reservas, né? Tinha o Adrielson, que era o reserva do Bastos, jogou também a final, também não tá mais, foi embora também. Virou, parece que um time de aluguel o Botafogo, né? O Textor deixou alguns jogadores lá e depois já mandou os jogadores. E não trouxe jogadores. Agora, não vai ser o Tite que vai resolver deixar esse Botafogo competitivo, não, viu, Diego? Pois é, vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, aí sim falaremos de Neymar, que treinou pela primeira vez no Santos. Assunto para depois do intervalo. Fica aí, a gente já volta. Casão, e aí, Tite no Botafogo? Ah, não. Eu vou na mesma linha do Rosa. O Botafogo fez um time ano passado técnico, um time agressivo, um time que marcava lá em cima e quando saía em velocidade tocando a bola. Era um time agressivo. Não era E outra coisa, tinha liberdade de movimentação. O Luiz Henrique, Savarino, Almada, Igor Jesus, ou quando entrava o Tiquinho, Júnior Santos, eram jogadores agressivos de movimentação. O Tite gosta de posicionar o jogador. Vê a seleção brasileira, vê o Flamengo, o que ele fez, né? Os jogadores ficam sem intuição, eles perdem a liberdade de pensar o jogo com a intuição que o jogador brasileiro tem. Então eu não acho que seria uma boa escolha, não. Tá certo. Então, ambos concordam que Tite não seria uma boa escolha. Rosa, rapidinho, quem seria um bom nome, então? Porque o Botafogo já tentou vários, né? Até agora nada. Tá aí, né? Eu me fiz essa pergunta semana passada, né? Semana passada, assim, o mercado de treinadores à altura e também você sabe, talvez o torcedor do Botafogo vai ficar bravo, mas por que também conversar e tentar trazer o Luiz Castro de volta, entendeu? Que já conhece. Sei que já é um plano difícil, né? Existe uma mágoa e também negociações são complicadas, mas é um perfil de um treinador como esse. Mas no mercado, trazer um treinador e o Botafogo não pode fazer uma aposta, viu, Diego? Então eu tentaria um acordão ali com o Luiz Castro. Será, Casão? 20 Posso segundos. falar? Posso 20 falar segundos. rápido? Vai lá. Quantos? 20 segundos. Não. Então, sabe o que eu faria, Luiz Rosa e Diego? Eu ia até a praia de Ipanema, que vai ter um cara lá jogando futebol, deitado na areia, que é o Renato Gaúcho, que ele não quis ir pro Cruzeiro, porque, na minha opinião, ele quer treinar algum time do Rio de Janeiro, ele quer ficar por ali, ele quer ficar na casa dele, que ele gosta de ficar lá. Eu acho ele um ótimo treinador pro Botafogo. Boa, Renato Gaúcho, quem sabe? Vamos voltar aqui. Pessoal, o papo tava bom aqui, tava quente. Quem será o próximo treinador do Botafogo? Renato Gaúcho, então, é um nome que tá sempre lá, né? Tá ali, no Barra da Tijuca, talvez, se procurar, jogando futebol em Ipanema, Copacabana. É assim, você não precisa ligar pro Renato. Você vai na praia, né, de bermuda, diretor do Botafogo, vai na praia também, curtir a praia e vai encontrar o Renato lá. E aí você faz o convite, porque na minha visão, como eu falei, o Renato tá querendo treinar lá no Rio de Janeiro, porque ele não foi pro Cruzeiro porque não acertou o salário, acho que pediu muito, sei lá o que aconteceu. Eu acho que ele quer ficar por ali, ele quer treinar algum time do Rio de Janeiro. Faz tempo que ele não treina um time lá, treinou o Flamengo um pouco, não deu certo, e eu acho que ele quer ficar por ali. E é um bom, na minha visão, não é por causa disso, tá? Minha visão é o seguinte, o Renato, ele conhece os times do Rio de Janeiro, jogou em todos eles, lá, inclusive no Botafogo, e eu acho que o Renato faz um trabalho de recuperação, de motivação do jogador muito bem. E o time dele é técnico, o Renato gosta de fazer o time jogar bem a bola, trocar a bola, movimentação, e o Renato deixa os caras livres. Fala, meus amigos e minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente falar sobre o efeito positivo de John Textor no Lyon, apesar de toda a pressão que sofre a equipe francesa pela comissão da UEFA, a comissão do campeonato francês acerca das finanças do clube, inclusive com ameaça até de rebaixamento, né? Bom, o site do Lyon postou agorinha a informação de que a UEFA analisou a situação financeira do Lyon e confirmou a participação do clube francês na Liga Europa. Havia um risco, tá, devido à questão das contas do Lyon, a saúde financeira do Lyon, né, havia um risco.
A UEFA advertiu a equipe francesa em dezembro de 2024, inclusive com risco de exclusão das competições na temporada 2024-2025, mas como, sob o comando de John Textor, o Lyon mostrou evolução financeira, ele garantiu a permanência nos torneios continentais, nos torneios organizados pela UEFA. Tá? E nessa segunda-feira, o clube ontem confirmou essa informação no seu site oficial. Então a informação não é de agora do site oficial, a informação é de ontem, né? Falei hoje, mas hoje já é terça-feira, desculpa. Nas férias a gente perde a noção do tempo. Ontem, tá certo? Eu vou ler aqui um trechinho, tá? Do que está lá no site do Olympique Lyonnais. Vamos lá. Saudamos a decisão da UEFA, que analisou completamente a nossa situação financeira, incluindo as opiniões de agências independentes de classificação de crédito, e confirmou a nossa participação na Liga Europa. Nossos investimentos contínuos e medidas de custo e efetividade garantirão nossa participação em futuras competições da UEFA, escreveu lá o Lyon. Tá? Essa decisão do corpo de gestão da UEFA, é claro que pode influenciar na decisão do DNCG, que é o Departamento de Controle de Gestão do Futebol Francês. O Lyon também foi advertido, o Lyon já foi punido com janela fechada, o Lyon não pôde contratar ninguém nessa janela, tanto que o Luiz Henrique não pôde ir para o Lyon, do Botafogo para o Lyon, porque seria uma transferência diferente da que foi a do Thiago Almada, né? E a equipe francesa, com essa salvaguarda aí do órgão superior continental, que é a UEFA, provavelmente o DNCG, que é o órgão francês, deve seguir, para quem é do direito, né? Isso de certa forma forma ali uma jurisprudência, né? Forma ali um precedente que acho muito difícil, quase impossível, que a DNCG, lá na França, opine de forma diferente sobre a saúde financeira do Lyon, tá? Até porque os órgãos que fizeram essa análise, tá? Incluindo aí opiniões de agências independentes, tá? De classificação de crédito, o Lyon foi tido como um clube com a saúde financeira em franca recuperação. Então é o efeito positivo de John Textor lá no Lyon, com quase um ano aí de aquisição da SAF francesa. Mais ou menos o que aconteceu também no Botafogo, tá? Bom, pessoal, então é isso. O Botafogo tá aí, voltou a negociar com o Reiser. O negócio com o Bitelo deu uma esfriada, mas eu acho que ele deu uma esfriada porque o Botafogo tá querendo fazer o que fez com a Almada ano passado. Ano passado, quem não lembra, o Botafogo negociou no começo do ano com o Luiz Henrique, com a Almada, com o Reiser. Foi só o Luiz Henrique que fechou. O Almada e o Reiser, no caso do Reiser, o Benfica comprou, então o Botafogo não teve que fazer. E o Almada, o Botafogo desistiu da negociação, desistiu do negócio, largou para lá. No meio do ano voltou a negociar, já com uma margem um pouquinho melhor para atrair o cara. Nem outro time quis comprar e tudo mais, o mercado europeu não chegou nele. O Atlanta United estava querendo meio que mandar para a Europa, ninguém quis, o Botafogo foi lá e pegou. Então, o Bitelo vai ficar lá meio que encostado 6 meses, depois desse imbróglio aí, essa treta que teve com eles, com o time russo, dele não se representar, querer sair, vai ficar um clima chato depois de 6 meses, o Botafogo já chega de novo, oferece um dinheiro, mesmo dinheiro, mas com outra forma de pagamento, eles vão aceitar, porque nenhum time europeu, nem de nenhum lugar chegou querendo Bitelo, só o Botafogo, então eles podem acabar aceitando daqui a não 6 meses, mas no meio do ano, lá para maio, junho, aceitam e o Botafogo pega o Bitelo, no mesmo estilo foi a Almada. E agora você vê, depois de um tanto tempo, o Reiser também estava na mira no começo do ano passado, assim como o Wendel estava na mira do começo do ano passado. A gente só vai contratar depois de um ano o Wendel, e agora pode ser que também feche com o Reiser. O Botafogo, aos poucos, após o fechamento da janela europeia, de algumas janelas europeias, como Holanda, Inglaterra, Espanha, Portugal, França, Alemanha, que fecharam suas janelas, após esses prazos encerrarem, agora só janelas ruins na Europa, como Polônia, janela, se não me engano, turca, grega, continuam abertas. Mercados não são muito fortes para bons negócios para esses times do centrão, do miolo da Europa, então pode ser que agora os negócios do Botafogo com os clubes europeus comecem a andar um pouco melhor. Então, pessoal,
Fico por aqui. Ó, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar sobre o Botafogo. Ó, temos 4 planos de membros, plano de 3, de 5, de 15, vários valores. Qualquer um deles cabe no seu bolso, você vai ajudar a gente bastante. Parece pouco, mas não é. Ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço para vocês todos os dias com muito vídeo sobre o Fogão. Fico por aqui, obrigado pela moral, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.